compartilhar minha tela aqui, vamos dar início. Os que entrarem atrasado aí ou não entrarem, depois podem assistir a aula gravada em modo assíncrono. Bem, vamos lá então. Bem, então finalizamos lá a parte inicial, né, da disciplina com a aula 0, que era basicamente uma introdução e o planejamento estratégico dos projetos, né, que é a fase de ideação, que nós realizamos e submetemos, né, até ontem, antes de ontem, o projeto para o programa Centelha, né? Até o momento não houve nenhuma prorrogação, então, a princípio, né, está mantido o cronograma do edital e creio que são 321 propostas submetidas, né? Se isso vai ser prorrogado ou não, temos que aguardar aí 1 ou 2 dias para ver o que eles vão deliberar. Bem, então agora nós vamos entrar usando como referência este livro, né? Este livro, vocês podem baixar daqui, né? Gestão e Desenvolvimento de Produto, uma referência para melhoria do processo. Então, nós vamos utilizar basicamente este livro, né, como eu já havia mencionado para vocês, para apresentar os métodos associados a cada uma das fases do processo de desenvolvimento de produto, associado à macrofase de desenvolvimento. A macrofase pré-desenvolvimento nós já fizemos anteriormente, que foi a ideia submetida para o projeto Centelha. Bem, então o livro que nós estamos adotando como referência, né? Depois vocês, aqueles que não baixaram ainda, podem fazer o download, tem uma senha, Alvarez-TEC. Então baixa e digitem aí, né? Quando solicitar Alvarez, A maiúsculo, TEC, T maiúsculo. Bem, vocês vão ter acesso a essa versão do livro, né? Que é uma versão digital, um livro feito aí através de uma cooperação de várias universidades dentro de um projeto fomentado pela CAPES. Eles chamaram isso de Gestão e Desenvolvimento de Produto, né, uma referência para a melhoria do processo de desenvolvimento de produto. Tem vários professores, né, São Carlos, Santa Catarina, enfim, então esse grupo de professores participaram deste projeto e teve como objetivo gerar esse livro, que é uma compilação dos melhores modelos de referência disponibilizados aí pela literatura. Então, tem vários livros que relatam o processo de desenvolvimento de produto, né? Como o do URIC, que eu gosto muito, que é adotado pela CERT, conforme eu já relatei para vocês. E esse aqui é um livro nacional, escrito em português, e que detalha bastante os métodos, né? Então, o livro do URIC concentra mais na apresentação de casos de sucesso e insucesso, como as empresas desenvolveram cada uma das fases do desenvolvimento de produto. Então, é um livro mais informativo, né, para deixar registrado a experiência de vários produtos que tiveram sucesso, principalmente no mercado americano. Ele cita os métodos, mas não descreve os métodos. Esse livro aqui, ele já é um livro mais acadêmico, em que o foco dele é apresentar o modelo de referência para desenvolvimento, desenvolvimento e pós-desenvolvimento, né, as macrofases, e dentro de cada macrofase nós temos uma série de fases, e nós vamos apresentar essas fases aqui, associado ao segundo macrociclo, ou macrofase, né, que é o desenvolvimento. Bem, então aqui, né, ele relata todos esses aspectos, alguns aspectos, né, eu já mencionei aqui na aula 0, principalmente a parte mais introdutória, que eu me baseei no livro do URIC e na experiência de Santa Catarina. Então, aquela classificação, projetos radicais, projeto plataforma, né?
incrementais ou derivativos, todos esses aspectos eu já relatei para vocês, né? A gente já discutiu, já tivemos exemplos, né? Então não vou repetir essa parte introdutória, né? Que é muito associada à fase 0, questão de engenharia simultânea, enfim, todos aqueles aspectos que já foram apresentados anteriormente. Bem, então a partir desse momento, né, nós vamos concentrar na apresentação do conteúdo deste livro, para que vocês dominem os métodos de desenvolvimento de produto, né? Depois vocês vão usar esses métodos associados aos projetos submetidos para o programa Centelha, né? Alguns são projetos de software, então a abordagem é um pouquinho diferente, mas dá para utilizar. A gente vai tentar fazer toda a documentação usando como referência, né, todos esses aspectos que são apresentados dentro dessa abordagem que nós vamos apresentar aqui para vocês. Bem, então, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui, tem esse conjunto de aulas, né, que vão ser apresentadas na parte introdutória, né, de aula 1 até a aula 8, e depois a gente entra nas fases do desenvolvimento propriamente dito, que é o projeto informacional, projeto conceitual, o projeto detalhado, que são as fases que nós vamos desenvolver na disciplina. Obviamente, a preparação para a produção e depois o pós-desenvolvimento nós não vamos abordar neste contexto da disciplina, porque o nosso projeto não vai chegar até a produção e a parte de comercialização. Enfim, nós vamos parar aqui no projeto detalhado. Então, o que vocês vão entregar aqui em termos de documentação associado aos temas escolhidos, né, as ideias escolhidas, vai ser basicamente utilizar os métodos para cada uma das fases que eu vou apresentar para vocês. Bem, então aqui vamos ver, eu não vou apresentar com profundidade todas essas aulas, porque senão vou ficar sendo muito repetitivo, porque eu já abordei vários desses conteúdos aqui na aula 0. Então, aquilo que for repetitivo, eu vou pular, né, e não vou dar continuidade aos slides de uma forma sequencial, para que não fique muito repetitivo. Bem, só algumas definições básicas, né? Então, aqui eu já estou entrando aqui no conteúdo, né, da primeira aula. Então, aula 1. Então, só algumas definições, né? O PDP, né, que é o nosso processo de desenvolvimento de produto, ele é caracterizado como um processo de negócio, isso aqui já foi falado anteriormente também, de forma bastante diferente do que ocorre com pesquisa básica ou uma pesquisa aplicada, né, onde o objetivo não é desenvolver um produto. Então, nesses casos, eu já fiz as devidas diferenças, e o método de desenvolvimento de produto, ele é definido como um processo de negócio, e como a gente já viu no material apresentado pela CERT, existe, né, uma série de modelos de referência que nós podemos adotar para fazer um desenvolvimento de produto usando um processo bem definido, com os seus métodos, né, com a sua metodologia. Então, é uma coisa que a gente consegue repetir, porque os passos são roteirizados. Então, é muito mais fácil você fazer processos de desenvolvimento de produto, né, do que propriamente uma pesquisa básica, porque nós não sabemos aonde nós chegaremos naquela pesquisa básica. Já no processo de desenvolvimento de produto, né, a gente tem bem definido aonde nós queremos chegar, porque nós vamos definir os atributos dos nossos produtos, os requisitos do nosso produto, no projeto informacional, que a gente vai ver mais à frente. Então, a gente busca as especificações do projeto do produto e do seu processo de produção. Então, nós vamos especificar os requisitos do nosso produto, né? O nosso produto vai ter uma série de requisitos,
E para atingir esses requisitos, a gente vai desenvolver uma série, ou vamos apresentar uma série de métodos consagrados, né? Não só no meio acadêmico, mas também pelas empresas que usam esses métodos dentro dos seus modelos de referências de desenvolvimento de produto que cada empresa adota. Então, não existe um único modelo correto, existem vários modelos, né, dos acadêmicos, como nós estamos vendo aqui, e cada empresa adapta, né, em função da sua experiência, do tipo de produto que desenvolve. Então, ele adapta o processo para suas características, para o tipo de mercado que ele atua, né? Se é um produto que se renova a cada 1 ano, a cada 2 anos, eu tenho que lançar novos produtos, né? Ciclo de vida muito curto, é diferente de um produto em que o ciclo de vida, né, ainda existe nos últimos 40 anos. Então, coisas como commodities, né, componentes que são de prateleira, né, motores, né, circuitos integrados, compressores, tem uma série de produtos que eles simplesmente não mudam, né? Você vai melhorando o produto, mas o produto é o mesmo, porque eles são partes de outros produtos, né? Então, uma geladeira, ela pode ter um design bem moderno e pode usar um compressor desenvolvido na década de 80 pela Embraco, né? Mas toda a parte de design, de materiais, de internet das coisas incorporado à geladeira, é uma coisa nova, né? Só que toda a parte de refrigeração é baseada no modelo, né, de um compressor projetado e produzido desde a década de 80. E o compressor é basicamente o mesmo. Então, esse tipo de produto ele não muda, tá? Então, normalmente, ele é uma commodity, ele é um componente, ele é um sistema, um subsistema de produtos, né, que usam na sua arquitetura, dependendo da opção que foi, né, definida pela empresa, né? Então, vai ser um produto plataforma, vai ser um produto derivativo. Então, muitas vezes você já tem uma série de componentes de prateleira, de mercado, que você pode especificar para fazer parte da arquitetura da solução do seu produto, né? Então, esse tipo de produto, ele praticamente não se altera, né? Bem, obviamente, a gente considera as necessidades de mercado, então a gente tem que ter aquelas questões estratégicas, né? De escolher a tecnologia, né? De estar em sintonia com o mercado. Então, todos esses aspectos a gente já viu lá naquele balanceamento das estratégias, né? Quando a gente escolhia mercado, tecnologia para um determinado produto que se pretende desenvolver. Bem, tem também que preparar a manufatura, né, para iniciar a produção. Então, não é apenas o projeto do produto em si, mas é todo o desenvolvimento da cadeia de fornecedores e, se for uma fabricação interna da própria empresa, você vai ter que preparar a sua manufatura, né? Planejar a sua manufatura, planejar o seu chão de fábrica, encomendar equipamentos, né? Instalar esses equipamentos, né? Fazer testes pilotos de produção. Então, você tem, nesse modelo de processo de desenvolvimento de produto, ele inicia na ideia e finaliza no descarte do produto quando ele sai, quando ele é desativado e ele sai do mercado, né? Então, ele vai passar por todo esse ciclo, incluindo também, obviamente, a questão da fabricação, da manufatura do produto. Bem, então, por isso que o nosso modelo ele é caracterizado como pré-desenvolvimento, que é a ideação que nós já fizemos, desenvolvimento e pós-desenvolvimento. Então, nós vamos focar na disciplina aqui até o projeto detalhado, que é o desenvolvimento do produto propriamente dito, e depois teria a preparação da produção, que é preparar a manufatura, né, como sendo a última fase do desenvolvimento, que nós não vamos fazer aqui na disciplina, porque nós não vamos, né, produzir, né, dentro do contexto da disciplina, aquele produto para um determinado mercado. Bem, então, o processo de desenvolvimento de produto é um processo crítico,
para a competitividade da empresa, né? A empresa tem que lançar uma determinada quantidade de produtos, né, por ano, para cada ciclo de vida, né, que se encerra de um determinado produto. Isso pode ser a cada ano, a cada 2 anos, 5 anos, 10 anos. Então, depende do ciclo de vida desse produto. Obviamente, isso vai contribuir para o futuro da empresa. Então, se a empresa tem um bom processo de desenvolvimento de produto, né, ou seja, se ela consegue acertar muito mais do que errar no desenvolvimento daqueles produtos, a sobrevivência da empresa está assegurada, né? Agora, se ela peca muito no desenvolvimento de produto, né, nesse processo, e erra mais do que acerta, ela lançou o primeiro produto, não teve sucesso, ela lançou um segundo, não teve sucesso, na terceira tentativa, talvez seja tarde demais, né? Então, o modelo de referência de processo de desenvolvimento de produto, ele é muito importante. Por quê? Porque se nós escolhermos bons métodos, né, para que a gente entregue os resultados para cada uma daquelas fases, o nosso modelo vai ser muito mais robusto, né? O nosso modelo de referência vai ser muito mais robusto e vai ter um percentual de acerto muito maior do que um modelo, né, menos robusto, né, que uma outra empresa esteja utilizando. Então, por isso que a gente tem aqueles gates, né, entre uma fase e outra, para ver se a gente aborta o projeto, e a gente já viu as curvas, né, a parte financeira. Quanto antes nós abortarmos um projeto, menos investimento terá sido feito no desenvolvimento daquele produto e menos dinheiro a empresa vai perder, né? Então, não precisa lançar o produto para verificar que aquele produto não vai ter um sucesso de mercado. Então, nós podemos, né, ao longo desse ciclo de desenvolvimento do produto, usarmos aquela visão do gate para parar com o desenvolvimento de produto, para congelar o desenvolvimento do produto ou para fazer uma revisão nas especificações associadas àquele produto, dependendo da fase que nós estivermos. Então, quanto antes nós tomarmos essa decisão, então por isso que cada entrega de uma fase para outra tem o gate, né? Tem a avaliação, tem o funil, onde nós vamos avaliar se realmente vale a pena continuar investindo naquele desenvolvimento. Bem, então, os nossos produtos que estão sendo desenvolvidos atualmente, né, serão comercializados futuramente, né? Então, nós temos que ter um ciclo de desenvolvimento curto, né? Então, não adianta ficar desenvolvendo um produto durante 10 anos, né? Então, quando o produto for lançado, a tecnologia escolhida provavelmente vai dar obsoleta, as soluções definidas, né, não serão as melhores soluções. Então, nós temos que ter ciclo de desenvolvimento de produtos curtos, né? Obviamente, dependendo do tipo de produto. A gente já viu lá, né, a experiência da CERT, a gente pode fazer o desenvolvimento, como o da urna eletrônica, em 6 meses. Né? Ou outro desenvolvimento que é mais complexo, né? Que tem mais componentes, né? Que tem mais sistema, subsistema, e o desenvolvimento pode demorar 1 ano, 2 anos, né? 4 anos, 5 anos, dependendo da complexidade do nosso produto. Bem, então, obviamente, né, a imagem da empresa, né, é associada ao sucesso de novos produtos, né, a qualidade desse produto, a robustez desse produto, né. Então, aí o marketing explora muito isso, né, associado à imagem da empresa, ao sucesso do produto. Então, se o produto é de sucesso, é de referência, né, ele pode ser uma Brastemp, né? Então, o nome da empresa virou sinônimo de sucesso dos produtos que ela fabrica. Então, você caracteriza, né, dentro de um determinado universo aí de mercado, né, de produtos, né, tipo geladeira, eletrodomésticos, né, e ficou forte aí aquela propaganda da Brastemp, em que o cara compara o seu produto com os outros e diz que o concorrente não é uma Brastemp, né? Então ele associa a imagem da empresa, né, a qualidade do produto, a robustez do produto, a satisfação do cliente e deprecia a concorrência, né? Então o cara até produz geladeira, mas não é uma Brastemp, né? Produz fogão, mas não é uma Brastemp. Então o nome fica muito associado, né, ao desempenho do produto.
né? Se esse produto cai no gosto do cliente final, né? Ele vai comprar, né, o produto como sendo o nome da empresa, né? Você vai comprar uma série de produtos que a gente consome diariamente aí, que a gente associa, né, ao nome da empresa. Então, você vai buscar aquela empresa que tem um nome e que é garantia de ter bons produtos, né? Produtos que realmente entregam o que foi prometido para o cliente final. Bem, não vou ficar detalhando muitos aspectos aqui, só tecer aqui alguns comentários aqui sobre desenvolvimento de produto nacional, né? Bom, certamente a empresa de maior sucesso na área de manufatura, né? Uma empresa genuinamente brasileira aí é a Embraer, né? Então a Embraer é de fato a maior referência, é uma empresa, né, que apesar de estar tecnologicamente obsoleta atualmente, né? Porque ela ainda fabrica aviões basicamente em alumínio, né? Ela usina alumínio e não trabalha tanto com materiais compósitos, né? Essa parceria que ela tentou estabelecer com a Boeing, né? Era justamente uma parceria estratégica para incorporar o DNA de fabricação da Boeing, né, de materiais compósitos, por exemplo, para ela ter mais vantagem competitiva dentro do segmento de aviões de aplicação regional que ela faz, né? Enfim, então é uma empresa, né, que hoje se preocupa bastante com a inovação, novos materiais, para sair da dependência da usinagem e da fabricação de aeronaves baseada única e exclusivamente em alumínio. Okay? Então, hoje, basicamente, o alumínio domina, né, a fabricação em termos de estrutura das aeronaves da Embraer. Bem, há compressores herméticos, né? Então, a Embraco, que eu conheço bem, né? Trabalhei lá como consultor quase durante praticamente um ano, né? Então, uma empresa que eu conheço, né, o potencial dela, né, e todo o DNA de inovação que ela tem, né, enfim, então, é uma empresa de referência também no Brasil. Bem, ligada ao grupo Embraco, né, essas transparências são mais antigas, né, a Embraco depois foi adquirida pela Whirlpool, né, e a Whirlpool é dona da Brastemp, Consul, né, então a Whirlpool é uma fabricante de compressores de eletrodomésticos americano, né? Então ela fez a joint venture inicialmente com a Embraco, passou o seu DNA de fabricação para os compressores, né? Para a Embraco, e depois a Embraco desenvolveu a sua própria linha de compressores, sem desrespeitar as patentes da Whirlpool, né? E criando uma série de patentes para continuar fabricando compressores sem ter que pagar patente para a Whirlpool, né? Então são os compressores que devem estar na geladeira de vocês, né? O EM, né? Que foi o primeiro compressor aí desenvolvido pela Embraco e comercializado. Então, esse compressor existe desde a década de 80. Bem, aí Multibras, né? Lavadoras de roupa, né? Então toda Consul, né? Brastemp, né? Todas essas empresas aí hoje elas são controladas por empresas americanas, né? Enfim, carros e motores, né? Então, o Brasil, infelizmente, só tem multinacional, né? Nós não temos fabricantes, não temos mais, né? Já tivemos no passado, quando existia reserva de mercado, mas atualmente não existe fabricante nacional, né? E a Ford nem no Brasil está, né? Então, ela nem produz mais nada aqui no Brasil, né? Ela desativou a sua linha no Brasil, né? E em função de todas as estratégias, né, dessas grandes montadoras, em função do veículo elétrico, né, que tem data para ser basicamente 100% da produção nos Estados Unidos e na Europa, né? Então essas grandes empresas, talvez em 2030, 2035, elas vão rever o seu papel aqui no Brasil, né? Porque vai ser difícil essas empresas continuarem fabricando motor de combustão interna aqui no Brasil,
e no mundo estarem trabalhando, né, com motores elétricos. Então, eu não sei o que vai acontecer, ninguém fala nada, né? Mas a Ford já iniciou o passo, né? Já que ela tem data para fabricar e desativar a linha de motores de combustão interna nos Estados Unidos, ela já aproveitou e já desativou a linha do Brasil, que começou a ficar deficitária, né? Então, já fechou seus polos aqui e já encerrou. Agora, quem quiser carro Ford, ou compra via Argentina, ou importa, né? Então, virou um produto importado, como as outras marcas que existem aqui no país, né? Bem, então, a gente tem aqui uma série de... Né? Então, essas transparências são tão antigas, né? Que aqui a gente fala motor a álcool, né? Então, isso aqui, se perdurar até 2030, 2035, né? Essas transparências vão estar 100% obsoletas, porque provavelmente, né, se as coisas continuarem com o planejamento dessas empresas, essas empresas aqui ou vão produzir aqui carro elétrico ou vão simplesmente desativar a linha de fabricação de motores de combustão interna, né? Então, isso é uma questão de tempo, pode ser 2035, pode ser 2040, então vai depender dessa transição e da questão da eficiência, né, dos motores elétricos e outras soluções, né, verde aí, em termos de motorização, que existe e que está sendo estudada, né, como hidrogênio, né, e outras soluções que cada fabricante está apostando, né? Então, as grandes aí dos Estados Unidos já estão apostando no carro elétrico, né? E algumas empresas europeias e japonesas ainda estão com dúvida de qual modelo irá ser privilegiado, né, de fato, né, na parte de tração, né, na parte de força desses veículos. A mesma coisa caminhões e ônibus, né? Então, como a nossa indústria de manufatura cada vez diminui mais, né? Hoje deve representar 7, 8% do PIB, e no século passado a grande indústria que revolucionou o mundo da manufatura foi a indústria automotiva, né? E como nós estamos no processo de transição da motorização, então essas empresas não sabemos o que irá acontecer com elas aqui no Brasil. Bem, então, aqui só alguns exemplos, né, de empresas de sucesso, algumas 100% nacionais, né, com desenvolvimento tecnológico, e a grande maioria são multinacionais, né, como o mercado brasileiro é grande, a gente tem uma área de influência em toda a América Latina, né, então isso atrai, né, bastante as empresas multinacionais, e muitas delas desenvolvem produtos, né, aqui no Brasil, né, então a própria Volkswagen, a Ford, né, a Fiat, eles têm centros de desenvolvimento de produtos que fazem produto não só mundial, mas também produto que nasce com um projeto brasileiro, né? Então tem vários veículos aí, né, comercializados por essas multinacionais, que são veículos que foram concebidos, né, pelo desenvolvimento de produto, ou braço de desenvolvimento de produto dessas montadoras no país, né? Em especial as que ficaram, né? Volkswagen, né? GM menos, né? GM. Tem poucos carros desenvolvidos de fato aqui, a maioria é projeto mundial atualmente, né? A Ford que saiu, né? Tinha aqui o desenvolvimento de vários veículos aqui no país, e em especial, né? Nós temos aqui a Fiat, né? Também tem um braço forte de desenvolvimento de produto no país, e as suas coligadas, né? Que fabricam aí SUVs, né? E outros veículos, né? Que fazem parte do grupo que também atua no país, né? Então, essas empresas do setor automotivo, né? Que estão ainda presentes no país, essas são as que mais investem em desenvolvimento de produto, né? Honda e as japonesas, de uma forma geral, não tem esse investimento aqui no Brasil, né? Normalmente são desenvolvimentos de produtos, né? Hyundai e outras, né?
são produtos desenvolvidos fora do país, né, no seu centro de desenvolvimento e de forma mundial, né? Enfim, então, desenvolve lá na Coreia, né? Espera aí, deixa aqui. Tem gente aqui aguardando aqui. Quem é que está aguardando? Bem, já entrou? Bem, então essa parte introdutória, né, ela fala justamente sobre esses aspectos, né, enfim, e do esforço necessário para ter um bom modelo de referência para desenvolvimento de produto, para que no mundo acadêmico aqui, né, os alunos de engenharia, né, mecânica, mecatrônica, produção, né, que vão atuar na área de produção, tenham também um conhecimento de quais modelos de referência e quais métodos são mais utilizados pelas grandes empresas e também pelas universidades ao longo aí de todos os continentes aí. Então é importante que a gente conheça, né, esse processo. A gente já viu lá que tem muita incerteza, né? Então o grau de incerteza e risco é muito alto, principalmente quando nós estamos no início, né, onde as informações são limitadas. Então, nós temos que tomar decisões, e essas decisões, muitas vezes, a gente não tem informação, não temos dados, né, para uma boa tomada de decisão. Bem, então, as incertezas são grandes, né? Por isso que tem tanto insucesso no processo de desenvolvimento de produto, né? Por quê? Porque a gente pode tomar uma decisão, né, achando uma coisa, né, com os dados que nós temos, e só vamos descobrir que as nossas premissas, as nossas hipóteses foram equivocadas muito mais à frente. Ou quando a gente lança o produto, daqui a 2 anos, ou daqui a 1 ano, ou durante as demais fases, onde a gente vai abortar o projeto, porque a gente conseguiu mais informações, e com essas informações foi possível fazer uma tomada de decisão em um gate, abortando o projeto. Bem, então é muito importante, né, que a gente fique atento a esses aspectos, né? A gente não precisa conceber a ideia e, a partir dessa ideia, gerar um produto. A gente vai ter, ao longo do ciclo de desenvolvimento do produto, várias oportunidades para congelar esse desenvolvimento ou parar com esse desenvolvimento. Bem, então a gente já viu também, né? A gente tem, no início, um custo é pequeno, né? Então, a gente investe pouco, mas a incerteza é muito alta. Então, quanto antes a gente congelar o processo de desenvolvimento, né, nas fases iniciais, menos dinheiro a gente vai gastar. Né? Então, se nós fizermos escolhas ruins de tecnologia, de soluções, né, tudo isso aí vai impactar, né, no custo do produto. Então, tem muita coisa que a gente define no início que vai penalizar o custo do produto. Se nós fizermos escolhas ruins, né, então a gente pode penalizar de uma forma forte, né, esse produto, porque existia muita incerteza. Então vamos supor que a gente escolha uma determinada plataforma de hardware, hoje, né, com as informações que nós temos hoje. E daqui a 6, 7, 8 meses, estamos desenvolvendo o nosso produto com essa plataforma, e a gente descobre, né, uma nova plataforma que acaba de ser lançada, que nós não tínhamos conhecimento dessa informação antes, e que essa plataforma seria muito mais interessante para o desenvolvimento do nosso produto. Bem, aí, né, você foi pego, né, no meio do caminho, no meio do desenvolvimento, já aportou um valor razoável, né, em termos do desenvolvimento, então já teve um custo grande, está, né, no meio do caminho, e agora você identificou lá no projeto detalhado que seria melhor trabalhar com uma outra plataforma, porque há 8 meses atrás, né, você não tinha esse conhecimento, não sabia dessa outra alternativa, porque ela ainda não havia sido lançada no mercado, e você optou por uma tecnologia que estava em obsolescência, mas sem possibilidade de ter uma outra para substituí-la. E você foi pego justamente no meio do caminho,
e durante o seu processo de desenvolvimento, a nova tecnologia estava disponível e você trabalhando com a tecnologia antiga. Então, você já comprometeu aí 80% do seu custo, né, nas especificações dessa plataforma antiga, né, obsoleta, que você não sabia que era obsoleta, então é o risco, a incerteza da tomada de decisão 8 meses atrás. Aí agora você tem que rever, né, se você quer parar com o desenvolvimento ou se você prefere revisar o seu projeto e mudar, enfim, então vai depender de onde você está em termos de fase de desenvolvimento de produto e o quanto o seu produto já está comprometido. Né? Se for uma modificação menor, né, você pode até fazer, mas se for uma modificação muito pesada, né, muito grande, como a mudança do hardware, né, que você baseou inicialmente numa plataforma e agora você viu que a sua opção foi equivocada, que você deveria trabalhar com uma outra plataforma. Enfim, então todos esses são aspectos importantes. Como exemplo, isso aconteceu no desenvolvimento que nós fizemos lá do Videomon Mobile, né, começando em 2006, 2005, né, a gente conversando com uma empresa de São Paulo sobre a plataforma, né, em que a gente iria trabalhar toda a parte do software. Então, nós optamos por trabalhar com plataformas Mini-TX, que é um fator de forma, né, x86, né, de PC, né, tradicional, né, então você roda qualquer software dentro do sistema operacional, Windows, Linux, né, que essas plataformas Mini-TX têm processador compatível, né, com Intel, né, na realidade é um outro processador, no início era VIA, né, mas era compatível, né, tinha que fazer alguns ajustes e tal, mas tinha compatibilidade. E essa nossa parceira, né, de desenvolvimento lá em São Paulo, que ia fazer uma placa para nós, de integração da parte de GPS, a parte da fonte, né, para alimentação embarcada em carro, então tem que ser uma fonte inteligente, com política de desligamento, enfim. Então nós tínhamos lá algumas referências de produtos, né, que a gente obteve a especificação e quando a gente foi conversar com eles para esse desenvolvimento dessas placas, né, já que ele é especialista em desenvolvimento de placas, né, em fabricação, eles nos relataram um projeto que eles estavam desenvolvendo também na parte de vídeo, tá? Só que eles optaram pela plataforma ARM. E 2006, né, a gente ainda não tinha as plataformas ARMs tão poderosas, né, quanto as atuais, né, que equipam inclusive os computadores tipo Raspberry Pi a partir de 2011, 2012, né? Então a gente está em 2006, né? Então ali a plataforma ARM, né, processador ARM, ele era muito limitado, né? E no caso da nossa aplicação, a gente até tentou fazer alguma coisa com ARM, mas nós chegamos à conclusão que não valia a pena, por causa do poder de processamento dele. Então esse cara aportou no ARM, nós aportamos, né, no Mini-TX e no Nano-TX, que são placas pequenininhas, né, e, enfim, e outras empresas que estavam desenvolvendo também, tinha outras soluções, outras plataformas de hardware que eles utilizavam, né, e a nossa plataforma, que era só fabricada pela Via, despertou muito o interesse de um setor que a Intel desenvolveu, que era para aplicações embarcadas, para a utilização de todo o desenvolvimento de telefonia celular que estava sendo feito, né? Com aparecimento, no Brasil ainda não, né? Mas o 3G já estava aparecendo no exterior, no Brasil só apareceu por volta de 2010, e também da possibilidade, né, de utilizar uma plataforma x86, né, tipo PC, com menor fator de forma. Então, esse mercado, quando nós começamos a trabalhar com esse tipo de fator de forma, só tinha uma empresa que fabricava, que era a Via. Então, eu tenho uma série de máquinas lá com processador Via, que era uma empresa de microprocessador pequenininha, né? Tem Intel, AMD e tinha a Via. Só que a Via, ao invés de fazer PCs
grandes, né, placas para PCs desktop, ela fazia placas mini TX para computadores leves, né, para esses computadores, né, que vão ser conectados numa central dentro de um supermercado, enfim, são aplicações para mercado segmentado, né, não mercado pessoal, e gera um gabinete pequenininho, né? Então, se vocês forem no supermercado, a maioria dos supermercados, se você olhar ali, a CPU é uma CPU mini TX, né? Pequenininha, 12 por 12, né? Bem compacta, tudo em um também, em que o cara, né, economiza, né, espaço, né, dentro do terminal de trabalho dele, né, e ele tem ali, né, um sistema computacional conectado a um banco de dados, com um bom processador local, que faz basicamente consulta banco de dados, lê código de barras, né, gera nota, enfim, então é um sistema TIM, né, um sistema magro, né, é um sistema que precisa de muito poder de computação, porque muita coisa é feita pelo servidor, né, pelo banco de dados, onde ele faz as consultas dos preços das mercadorias, né? Então, aí a Intel entrou pesado nesse mercado, né? E ela fabrica, inclusive, placas aqui no Brasil, né? Tem uma filial da Foxconn, acho que em Manaus, né? Que fabrica, né, placas Intel Mini TX, né? Com esse fator de forma pequeno. E era uma plataforma interessante, né? Depois que veio a plataforma Raspberry Pi, né? Tamanho um pouco maior do que um cartão de crédito, aí o Mini TX começou a ficar obsoleto para aplicações similares, né, embarcadas, porque você tinha o Raspberry Pi como, né, uma plataforma muito mais interessante devido à miniaturização. E o poder de processamento do ARM, que é utilizado, né, foi um ARM que ficou muito popular aí em gerações anteriores de celulares, que tem um bom poder de processamento, e é compatível com essas mini TX fabricadas anteriormente pela empresa VIA, né? Enfim, então, quando eu estava até fazendo meu pós-doutorado na Espanha, né, nós fizemos lá um desenvolvimento de um robô aquático, né, um AUV, né, um veículo autônomo, né, submarino, e a parte embarcada do controlador embarcado no robô era justamente, né, uma placa mini TX. Essa placa mini TX, um Intel 7, né? Então você não tem muita restrição ali de bateria, né? Você tem uma quantidade de quilowatts razoável, né? Em termos de bateria embarcada nesses veículos autônomos, então é menos restritivo. Então você pode ter um poder de processamento, né, de uma plataforma mini TX, né? Um Intel, né? Um i7, que você não vai consumir tanta energia assim, né? Enfim, então você usa esse tipo de aplicação embarcada, né? E dependendo do tipo de desenvolvimento que você queira também, você pode colocar, por exemplo, que nós fizemos lá na parte de visão, baseada em Raspberry Pi. Então, a visão para consumir menos, né? Para não ficar concorrendo com a mini TX do i7, aí nós usávamos, né, um Raspberry Pi, bom poder de processamento, para fazer toda a parte, né, de visão computacional. Enfim, então, dependendo da demora nesse desenvolvimento de produto, né, você pode fazer escolhas equivocadas, né? Felizmente, nós fizemos uma boa escolha, porque a gente pegou uma tecnologia emergente, que era a VIA, Mini TX, que depois foi incorporado, né, como plataforma da Intel, né, que ela não fabricava ainda placas Mini TX, com processadores de menor consumo. Obviamente não colocava lá um processador um i7, né, como nessa aplicação que eu mencionei para vocês, mas para concorrer, né,
nessas aplicações embarcadas que dependem de energia, você coloca, né, uma CPU, né, com menor consumo, né? Então é muito importante que a gente faça boas escolhas. Se a gente errou nas nossas escolhas, a gente tem que ter condições de abortar o projeto, né? Então isso é a questão da incerteza. Bem, então isso aqui eu já apresentei curvas desse tipo para vocês, né? Aqui só situando aqui o pré-desenvolvimento, o desenvolvimento e o pós-desenvolvimento. Então esse comprometimento do custo, né, que a gente vai gerar, vai ser nas fases iniciais, né? Nós vamos definir todas as nossas escolhas que vão gerar os nossos futuros custos, né, de comprometimento do processo de desenvolvimento de produto, até o lançamento do produto. Então, todas essas escolhas, se forem mal feitas, né, se forem mal definidas, escolhas tecnológicas, especificações do nosso produto, tudo isso, se a gente errar aqui, né, por causa da incerteza, a gente compromete todo o nosso desenvolvimento do produto. Então, se tiver que abortar, é melhor abortar logo no início, que a gente está gastando pouco recurso no início do projeto, porque tem pouco envolvimento, né? Bem, tem aquele que a gente também já mencionou novamente aqui, né? Ciclo, né? Espiral, projetar, construir, testar e otimizar. Então, a gente trabalha dentro de uma visão de espiral, né? Então, a gente vai, cada fase, fazer o máximo que a gente conseguir, se possível, fazer prototipação, criar soluções, validar essas soluções, né? Então, a gente vai projetar, construir, testar e otimizar dentro daquele ciclo de espiral que eu já mencionei anteriormente. Obviamente, se eu estou lá no projeto informacional, o meu ciclo é curto, né? Porque eu só estou buscando informações para fazer a especificação do meu produto. Então, fica mais difícil eu projetar, construir, testar e otimizar. Então, à medida que a gente vai avançando nas fases do desenvolvimento do produto, né? Seriam essas fases que estão em amarelo aqui, né? Então, projeto informacional, depois a gente passa para o conceitual. Então, já no conceitual, a gente já pode começar a testar conceitos. Então, se eu não sei qual é exatamente o conceito que eu vou aderir, né? Que eu vou escolher, então eu posso confrontar já os conceitos, tentando testar aqueles conceitos, se aqueles conceitos são adequados ou não. Então, eu tento projetar, construir, testar e otimizar. Então, eu tento fazer um projeto rápido, né? Detalhamento suficiente para construir alguma coisa com prototipagem rápida e validar esta solução. Então, eu vou fazer alguma coisa de software e o poder de processamento do hardware que eu escolhi é limitado, né, a tanto uma determinada métrica lá de desempenho da CPU em ponto flutuante, enfim. Então, Bogomipes, enfim. Então, eu tenho lá uma métrica que eu conheço o que a CPU vai entregar, só que aquela funcionalidade que eu tenho que implementar no software, eu não sei ainda se eu vou conseguir implementar no hardware de uma forma robusta. Então, é interessante que a gente projete, construa, teste e otimize esse módulo de software para rodar dentro daquela plataforma que nós escolhemos. Então, vamos supor que a gente escolheu uma plataforma ARM e a gente ainda não tem a nossa placa ARM que a gente ainda vai fabricar. Então, a gente pode testar isso num Raspberry Pi. Então, a gente especifica um Raspberry Pi, né, com poder de processamento similar ao poder que eu vou utilizar com o ARM que eu vou embarcar na minha placa e faço esses testes, mas não é o meu produto ainda. É só um teste de uma parte do meu produto, de um módulo, de um conceito, que eu vou ver se eu estou especificando de acordo ou não. Para não descobrir só depois que eu fizer o hardware, implementar o software nesse hardware, aí eu vou dizer, não funciona, porque a maioria do tempo a CPU fica 100% comprometida. Então, eu não consigo ter sobra na CPU para fazer uma série de outros processos paralelos, porque eu uso praticamente toda a CPU. Então, ele fica chaveando de um processo para outro e fica muito lento o sistema, né? Enfim, então fica comprometido. Então, eu detecto que
a memória disponível é insuficiente, eu precisaria de muito mais memória para conseguir executar isso de uma forma mais robusta. Bem, então todos esses aspectos têm que ser levados em conta, né? Um outro problema que ocorre muitas vezes é a análise de requisitos, né? A gente vai projetar alguma coisa e a informação se perde ao longo do tempo. Só um minutinho. Desculpe, estava tocando a campainha aqui. Bem, então isso aqui é só um exemplo, né? Da atividade que normalmente a gente tem que fazer, a primeira atividade que a gente vai fazer, né? Que é o projeto informacional, em que muitas vezes a abordagem é conversar com o cliente para tentar ver o que o cliente quer em termos de especificação, principalmente se for um projeto sob encomenda, né? Ou um projeto em que não existe um produto de referência, eu quero ver se aquele tipo de produto que eu pretendo desenvolver, o cliente vai aceitar bem, enfim. Então, aqui, basicamente, né, esta engenharia, né, de tentar buscar a informação da especificação do produto que a gente vai tentar obter com o cliente, né? Bem, então, todas essas figurinhas aqui, né, mostram a perda de informação entre um ponto e outro do projeto. Então, por exemplo, o cliente explicou o seu problema, né, e você entendeu que era isso aqui. Aí depois você especificou e passou, né, um projeto como se fosse isto aqui agora. Mais alguém aqui? E mais um pouquinho, né, a equipe, né, que vai desenvolveu isso aqui. E, na realidade, né, o que o cliente desejava era diferente do que foi explicado inicialmente no projeto informacional. Então, é muito importante, né, que esta perda de informação ou essa equívoco, né, na obtenção da informação entre cada fase não ocorra problemas de comunicação e perda da comunicação, né, em termos dos sinais que são passados pelos vários participantes, dos players, né, em cada uma das fases, porque você pode entender mal, você vai comunicar mal porque você já entendeu mal, então você vai explicar diferente do que, na realidade, foi explicado para você, porque isso é uma perda de informação. Então, isso aí é a famosa rádio peão empresa, né? Então, você começa com uma informação e essa informação que você obteve num cafezinho, né, já veio divergente da informação original. Aí, quando você passa essa informação para outras pessoas dentro da empresa, a informação é distorcida ainda mais, até que ela vai chegar no sujeito lá na frente totalmente distorcida, né? Então, isso aí é a famosa rádio peão aí de uma empresa, né, em que a informação flui e ela se perde ao longo do caminho. Por exemplo, antes da gente realizar o nosso projeto lá, em 1990 para 91, lá com a Embraco, né, o nosso projeto de consultoria, lá que eu contratei junto com eles, né, eu trouxe aqui para o Brasil um professor da Pensilvânia, que deu um curso para nós lá na Universidade Federal de Santa Catarina, né, isso em 1991, e este curso, que era sobre engenharia simultânea, métodos de qualidade e produtividade, né, ele era um cara da área de produção, e nós o convidamos, né, para ele apresentar a sua visão, né, e dentro de uma semana que nós
fizemos, né, de encontro com a indústria lá dentro da CERT. Então, nessa época aí, foi em 1990, na realidade. Nesta época, houve lá o Plano Collor, né, que congelou a poupança, retirou o dinheiro do mercado, as empresas estavam sem dinheiro, as pessoas físicas sem dinheiro, e a coordenação da CERT, não, o professor Carlos Alberto Schneider, ele conseguiu, para que a instituição continuasse funcionando, uma série de bolsas para o pessoal do próprio CERT, né, da própria CERT, e também bolsas para cursos e eventos. Então, nós fizemos uma semana lá sobre manufatura integrada do computador, né, que era a tecnologia, ou era o que existia de mais atual, né, em termos de aplicação para a indústria, né? Então, nós fizemos 2 cursos lá que eu elaborei, né? Um sobre estratégias para implantação de manufatura integrada para o computador e um outro sobre tecnologias associadas à manufatura integrada para o computador, né? E esses cursos ocorreram durante uma semana. E durante esse período também, né, veio esse professor da Pensilvânia, ministrando alguns cursos também em paralelo, e como a gente trouxe com bolsas, né, o pessoal da indústria, então a gente trouxe pessoas de Santa Catarina, né, da Embraco, por exemplo, né, trouxemos pessoas de São Paulo, então trouxemos, né, muita gente para participar desse evento na CERT, já que a gente estava pagando tudo, né, com bolsa aí, do CNPq, pagava transporte, né, e diária. Então, a gente atraiu muita gente, o cara vinha com tudo pago e, de quebra, ainda assistia aos nossos cursos, né? Enfim, aí, através desses cursos, a gente começou um bom relacionamento com a Embraco e agendamos com eles, numa semana posterior, uma visita, né? Eles gostaram muito do professor lá da Pensilvânia, né? Que nós trouxemos, e ele fez, né, uma apresentação lá na Embraco, né? E ele, como é um cara experiente, ele já sabe dessa figurinha, né? Então, ele sabia que o maior problema que existia na Embraco, como qualquer empresa, é a informação. É como a informação flui entre os departamentos. Hoje, isso até dinamizou bastante por causa da parte digital, mas nessa época, né, a informação que você tinha, né, comunicados internos, era cafezinho, né, então o fluxo de informação era muito mais restrito porque o mundo era muito analógico, né. Então aquele negócio, o que um cara falava, né, o outro recebia uma informação deturpada. Então quando você pergunta, né, num brainstorm para todos os membros de todos os departamentos, né, que estão participando daquele brainstorm, tenta ranquear quais os maiores problemas que ocorrem dentro da empresa, informação vai ser top 5. Vai ser, né, problema da informação, como o cara recebe informação, como a informação é compartilhada, o que chega em cada departamento, né, é uma das principais, um dos principais problemas, né, que existem dentro de empresas, né? Então, essa falta de informação, muitas vezes, empresas, né, que tem lá um corpo de desenvolvimento de produto e uma outra equipe de pesquisa básica ou pesquisa aplicada, esses caras não se conversam. Então, o cara está desenvolvendo uma tecnologia lá na pesquisa aplicada que talvez o cara do desenvolvimento de produto já pudesse utilizar aquela tecnologia. Tá? Então, quando você faz com que essas empresas de tecnologia tenham esses ambientes interativos, esses ambientes divertidos, né? Onde as pessoas têm um relacionamento menos informal, tem uma salinha de jogos, tem uma cafeteria, tem todo um ambiente propício para a troca de informação. Então, chega lá um engenheiro de desenvolvimento de produto, encontra lá um outro cara de pesquisa básica, e eles trocam informações, né? Porque muitas vezes as coisas são sigilosas, então o cara às vezes não sabe nem o que o outro está fazendo, né? Então, dependendo do nível de sigilo, o cara pode até conversar num cafezinho, dentro do ambiente da empresa, obviamente, né? O que está faltando para ele para chegar numa determinada entrega de um produto. E, às vezes, o cara lá do desenvolvimento
básico, né, da pesquisa aplicada está justamente trabalhando em alguma coisa correlata. Então, esses ambientes informais dentro dessas empresas de tecnologia, né, quem já viu por vídeo ou visitou alguma empresa, aqui no Brasil também tem, né, mas principalmente nos Estados Unidos, no Vale do Silício, né, vê justamente alguns ícones, né, que cada uma empresa tem. Então, a Google lá tem, né, o seu escorregador, o outro lá tem o seu dinossauro, o outro lá, então cada um tem lá né, um conjunto de ícones, né, que fazem com que as pessoas se relacionem de uma forma mais fácil para quebrar justamente esse problema de informação. Então, as coisas, né, em termos de informações, às vezes, né, tudo que eu estou falando aqui, se você absorver 5, 10% é muito, né? Então, quantidade de informações que a gente consegue absorver num contato inicial ou num contato em que você só está ouvindo, não está fazendo uma outra atividade, a sua absorção é muito pequena, né? Por isso que é importante fazer o dever de casa, assistir os vídeos, ler, porque é só depois que você vai maturar esses conceitos e essas ideias. Só assistindo, né, você tem um poder de absorção muito pequeno. Você pode ver algumas ideias gerais, né, uma visão ampla, mas os detalhes você perde pelo caminho, né? Você não consegue absorver. Então, é justamente o que está ocorrendo aqui, né? Então, essa fluidez da informação, a informação vai se perdendo ao longo das fases, né? Então, moral da história, você não conseguiu absorver, entender exatamente o que o cliente queria. Você entendeu, o cliente te explicou uma coisa muito vaga e você entendeu outra. Então, o cliente explicou, não desenhou, só falou e você entendeu isso aqui. Então, se o cliente tivesse desenhado, você entenderia, né? Então, aquele negócio dos sentidos, né? Eu falando e você ouvindo, se você não desenhar, se você não exemplificar, se você não deixar a especificação clara, obviamente aqui é um exemplo muito simples, né? Enfim, quando a coisa é mais abstrata, né? Você não vai nem às vezes conseguir desenhar, porque às vezes você também nem sabe o que é que você quer. Então você fala, eu quero isso, 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 mas você não consegue desenhar exatamente o que você quer, né? Quem tem que captar isso, né? É o engenheiro, né? Um engenheiro de conhecimento aqui, o cara que vai tentar absorver aquela especificação para traduzir aquilo dentro do seu processo de desenvolvimento de produto, para que aquela informação fique devidamente documentada e ela flua ao longo de todo o processo sem deformação, sem desvio, né? Então, isso aqui é muito comum, tá? Então, a gente tem que ter em mente que se nós não tomarmos os cuidados devidos, né, a gente não vai capturar exatamente o que o cliente deseja, né? E se a gente está desenvolvendo alguma coisa para satisfação das necessidades do cliente, a gente tem que ouvir a voz do cliente, né? A voz, né, dentro do contexto de qualidade, né? Então, esta voz do cliente, ela é o principal motor desta especificação do que o nosso produto vai ser. Se eu não consigo entender o cliente, eu não consigo fazer uma boa especificação do meu projeto na fase de projeto informacional. Bem, então é importante que a gente, né, entenda exatamente esta perda de informação ao longo de todo o desenvolvimento. Professor, Sim, diga. eu tenho uma dúvida. Na sua opinião e experiência, qual é a melhor forma de documentar essas informações? Não sei, algum tipo de documento específico, alguma ferramenta? A gente vai ver, não sei se você já fez as disciplinas aí da produção, né, deve ter feito, né, de desenvolvimento de produto, né? Então, são as ferramentas, para cada fase, a gente vai ter um conjunto de ferramentas que a gente vai explorar, né? A gente trabalha com muitas matrizes, né? A gente trabalha com muita documentação gráfica,
Então, toda essa especificação, nós vamos tentar modelar, dependendo do tipo de informação que a gente deseja. Então, por exemplo, vamos supor que eu queira definir, né, atividades associadas ao meu produto. O que é que o meu produto tem que fazer em termos de atividades? O que é que ele tem que fazer? Né? Ele vai ter uma parte de software. O que que o software vai fazer? Ele vai ter uma parte de hardware. O que que o hardware vai fazer? Então, para descrever este modelo, né, de atividades, por exemplo, a gente poderia utilizar uma ferramenta gráfica, né? Talvez você já tenha utilizado, não sei se o pessoal utiliza, que é o IDEF Zero. Então, o IDEF Zero, né, uma ferramenta gráfica em que você define a atividade, associado a essa atividade você define as entradas, as saídas, né? Em cima você coloca o que a gente chama de controles, e na parte de baixo do retângulo, né, a gente coloca os mecanismos. Então, é como se eu tivesse aqui na minha imagem, aqui, né, um fluxo, né, de entradas, um fluxo de saídas, um fluxo de controles e um fluxo aqui embaixo de mecanismos. Então, isso aqui é um projeto hierarquizado, que eu vou desdobrando. Então, isso aqui é a atividade que eu vou descrever da minha máquina de lavar. Então, o que a máquina vai fazer? A atividade dela é lavar roupa. Só que para lavar roupa, isso aqui é um nível A0. Eu vou decompor para o nível, né, A1, A12, A13, A14. Eu vou aqui e desdobro isso em vários subníveis. Aí todos aqueles fluxos que tem aqui, quais são os fluxos que pode ter? Pode ter fluxo de informação, pode ter um fluxo de dados, pode ter um fluxo de material. Então, essas coisas entram aqui e saem aqui. Controle, o que pode ter de controle aí? Eu posso ter um controle eletromecânico, eu posso ter um controle microprocessado, né? Nós faríamos hoje, né? Mecanismos, eu poderia colocar essa máquina na internet, então ele vai ter uma conexão TCP/IP. Então eu vou criando, né, para a especificação desse produto, das atividades que ele vai fazer, e documento isso através de um IDEF zero nesse caso. Então esse IDEF zero vai capturar essas atividades, que é como se fosse uma modelagem funcional que a gente vai ver mais à frente. Né? Então, para saber exatamente o que o equipamento vai fazer, o que o meu software vai fazer, o que o meu sistema vai fazer, eu faço esta gráfico, né, que é uma documentação universal, esse gráfico de atividades, que é um gráfico que descreve as funcionalidades do meu sistema. Posso fazer também, né, se for alguma coisa computacional, criar um modelo de informação, aí eu vou criar um outro descritivo, que é um modelo IDEF1X, né? Então tem uma família gráfica, né, de documentação que a gente pode usar no nosso projeto. Então, alguns projetos que vocês vão ver aí de alunos passados, eles usaram na documentação funcional o IDEF zero. Né? Aí, como ele tinha que fazer alguma coisa informacional, né? Desculpe, em atividades, o IDEF zero, como ele tinha que fazer alguma coisa informacional também, ele documentou isso através de um diagrama entidade-relacionamento. Então, depende de como você quer documentar e comunicar isso, tá? Então, essas ferramentas de documentação formais, né? A primeira vez que eu usei esse IDEF zero, né? Que na realidade nem chamava de IDEF zero, só começou a ser chamado, né, a partir dos anos 90. Na década de 80, eu fiz uma disciplina no meu mestrado, que era justamente a parte de modelagem, a parte de software, né, onde a gente especificava usando um negócio chamado SADT, que é uma análise estruturada de dados, né, que nada mais é do que o IDEF zero, e virou IDEF zero mais à frente, uma década depois. Mas em 1980, né, 1986, 87, quando eu fiz essa disciplina, os ambientes de programação que nós tínhamos, né,
A orientação ao objeto ainda não era tão robusta, estava começando, era mais acadêmico, né? A outra forma de programação que nós tínhamos era não estruturada, né? Então, a gente está lá com PC XT e a gente tem lá para programar um BASIC. Então, a gente programava em BASIC, né? Então, era uma forma de programação não estruturada. E se você quisesse ser um cara mais produtivo, você ia programar em Pascal, que era uma programação estruturada. Aí, para programar em Pascal, quando a gente ia modelar o nosso software, né, uma das ferramentas de modelagem que a gente utilizava era esse SADT, que era essa análise de dados estruturada. Por quê? Porque o programa em Pascal ele é baseado em funções. É como a gente faz aí programação hoje, né? Não tipada, por exemplo, usando aí, né, essas programações que fazem o processamento em tempo de execução, né, usando, né, linguagem de programações orientada a objeto, né, tipo Java, ou então Python, né, enfim, que é mais simples de programar do que Java, né, enfim. Mas nessa época aqui que a gente estava começando a usar a programação, dificilmente no mundo acadêmico a gente ia trabalhar com uma orientação ao objeto. Então a gente trabalhava com uma linguagem estruturada. O que é ser estruturado? É não ter um go-to, né? Você vem aqui, ó, aí no meio do programa, você sai e volta para um outro lado do programa. Aí você quebra a estruturação do programa, porque você pode ter vários go-tos, várias malhas, uma dentro da outra, entrando, saindo, e isso quebra a estruturação do programa. Aí, para dar manutenção do programa, fica difícil. Por quê? Só quem implementou sabe esses desvios condicionais que o cara colocou. Então, quando veio a programação em Pascal, como era uma programação com funções, você cria funções. Aí você não fica dentro do programa indo e voltando, você chama a função. É como se você saísse do programa, chamasse a função, executa